E aí, Ricardo, pô, Thiago Souza, galera presente, meu amigo, eu já vou me empolgando aqui com vocês. Já vou me empolgando. Poxa, deixa eu ver aí, a galera tá aí, a Fabiana, o Gerry Adriano, o Ismael, o Djalma, pô, sejam todos bem-vindos, vocês me deixam muito feliz com a presença de vocês aqui nessa aula, beleza? Dia dos Namorados chegando, nada mais justo do que se empenhar para passar num concurso e dar um presente ainda melhor ao seu namorado e à sua namorada no próximo Dia dos Namorados. Então já dá para você chegar e fazer esse acordo, né? Amor, esse ano não, o meu presente vai ser o meu esforço total para passar nesse concurso e o ano que vem eu dou um presente muito melhor, porque meu salário vai estar lá em cima. Já vai colar esse papo aí, né? Já leva um presente aí, né? É isso aí, pessoal. Vamos focar no que interessa. Vamos tratar aqui de processo penal. Vamos com a primeira questãozinha aí de processo penal. Esse é um assunto que já está batido, né? A gente já destrinchou, já discutiu, tal, está batido. Então, eu sei que vocês estão à vontade para responder essas questões de processo penal, tá? Isso que eu estou tranquilo. Mas vamos lá, né? O seguro morreu de velho. Então, vamos mais uma vez explorar esse conteúdo aqui. Né? Segundo o Código de Processo Penal, é correto afirmar em relação à ação penal. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Só vão aquela história, vão dando feedback aí, estavam respondendo que a gente vai já trocando aquela ideia. Eu vou percebendo se vocês estão entendendo, se não estão, né, é, se a gente consegue, né, identificar algumas inseguranças e aí a gente detém, né, e esclarece alguns pontos, tá? Qualquer pessoa do povo poderá provocar iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública condicionada, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo e o lugar em que os elementos de convicção. Pô, essa letra B ela estaria correta, né, se fosse ação penal pública incondicionada, né? Se fosse ação penal pública incondicionada, ela estaria correta. Mas qual é ele aqui? Ela fala em ação penal pública condicionada. Não, essa tem um requisito, né? Uma condição de procedibilidade, que é a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Afasta essa letra B. C. O órgão do Ministério Público não poderá dispensar o inquérito, ainda que a representação seja oferecida com todos os elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Pessoal, uma das características da doutrina majoritária é a dispensabilidade do inquérito, né? O inquérito, segundo a doutrina majoritária, é dispensável. É dispensável. O Ministério Público poderá, se tiver já todos os elementos que configuram a justa causa, que são suficientes ao oferecimento da denúncia, ele pode oferecer a denúncia sem que tenha inquérito policial. Ainda reforça esse argumento, né, que o Ministério Público ele pode, por conta própria, instaurar um PIC, né, um procedimento investigatório criminal. E aí dispensa o inquérito policial, tá? Então, a questão, o erro da questão está aí em que pese haver, né, uma doutrina minoritária, bem minoritária, que fala que o inquérito é indispensável. D, né? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia do fato, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, dois detalhes aqui. Vocês sabem, né, do dia do fato, né? É do dia do conhecimento da autoria, né? Muito bem, Leonardo, parabéns pela colocação aí. Eu gosto assim. Ela coloca lá ele, né? Com firmeza aí a resposta, né? O cara tem que ficar esperto para não falar besteira aqui, né? Mas vamos lá, se liguem só. Né? Um ponto importante aqui do conhecimento da autoria, tá? Mas aí pode ser que você se equivoque quanto à autoria, acha que é A e acaba oferecendo a representação contra B, né?
Em razão desse erro, pode ser restabelecido esse prazo para que o indivíduo, né, possa oferecer, né, ou retificar a representação contra o indivíduo correto, né, chamado para retificar. Um outro ponto, né, interessante, quando ele fala do artigo, no caso do artigo 29, né, do dia que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, esse prazo ele é um prazo peremptório, né? Peremptório. Se o indivíduo ele não dentro da inércia do Ministério Público, ele não oferece, né, uma denúncia substitutiva, uma denúncia, uma queixa, né, subsidiária da pública, né, da denúncia, então, ele perde, né, o prazo, né? Vai ocorrer a perempção. Então, qual o detalhe? É contato do conhecimento da autoria, beleza? Conhecimento da autoria. Aí, qual a questão? Se for um crime permanente, por exemplo, um cárcere privado, né? Ora, desde o primeiro momento que a pessoa ela é mantida em cárcere, ela conhece a autoria, né? Pode conhecer a autoria ali. Mas, em virtude da situação dela se manter em cárcere, né? Estou citando aqui só um exemplo, né? Mas cárcere da ação penal pública incondicionada, tá? Mas só para poder esclarecer, né? Se for um crime permanente. Aí, se for um crime permanente. Claro, quando cessar aquela permanência, o indivíduo pode fazer a representação, beleza? Só para a gente poder. E a gente foi com a letra A, a resposta é letra A, tá? Resposta é letra A. Questão 2. Questão 2. Em se tratando de ação penal pública condicionada, assinala a alternativa correta em relação à representação do ofendido. A representação é retratável até a sentença de primeiro grau. Oferecida a denúncia, a representação torna-se irretratável. C. A representação é retratável em qualquer fase do processo. E D. Uma vez efetivada a representação, não há que se falar em retratação. E aí, pessoal? O que é que vocês me respondem aí? O Leonardo aí colocou letra B, né? Eu acho que o Leonardo que está com. Leonardo aqui que está gabaritando tudo o processo penal. Fico feliz. Eu estou sentindo que a galera aí, talvez, tem um pessoal acompanhando a aula aí, escolhendo o presente, né? Da namorada, do namorado, tem gente que está no shopping aí, né? Mas vou acompanhar a aula aqui, mas vou comprar o presente do meu amado. Né? Tem gente assim, né? Mas vamos lá, vamos lá. Sei que nesse próximo dia 12 tem muita gente escalado, né? Com escala extra, né? Plantão de 24 horas, né? Muita gente escalada. É o período que mais tem gente na escala de plantão, né? De serviço. Pessoal, aí precisa ganhar mais, né? Precisa passar no concurso e ganhar mais para comprar muito presente, tá? E aí, a gente realmente fica com a letra B, tá? Oferecida a denúncia, a representação torna-se irretratável, tá? A representação será retratável até a sentença de primeiro grau? Não, né? Até o oferecimento da denúncia, né? A representação é retratável em qualquer fase do processo? Não, tem um limite, né, processual temporal para você oferecer a retratação. E uma vez efetivada a representação, não há que se falar em retratação. Pode haver a retratação, inclusive, pode haver a retratação da retratação. O indivíduo vai, oferece, né, a representação lá perante a autoridade policial. Depois, quando está lá sei lá, no meio da investigação, no final, depois ele volta lá no prazo decadencial e apresenta novamente a representação. É possível acontecer isso, tá? Desde que não tenha ocorrido, né, o prazo decadencial, tá? Questão 3. Questão 3. Em relação ao inquérito policial, marque a resposta correta. Marque a resposta correta. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existe prova suficiente para a condenação do acusado, a autoridade policial deverá arquivá-lo. B. Crimes que se processam por meio de ação penal pública incondicionada podem ter restauração do inquérito solicitado pela vítima ou ofendido. C. Iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial poderá arquivá-lo. E D. Quando o crime for contra a honra do presidente da República, o inquérito policial é instaurado somente por requisição do próprio presidente. E aí, pessoal, com que resposta a gente pode ficar aqui? Ela colocou letra B aí, o Tiago, né? Colocou, o Leonardo agora já pisou no freio, está analisando friamente as questões, né?
Só vamos aplicar aqui o método aqui Jack Estripador e vamos por partes, por pedaços aqui, tá? Para compreender bem essas questões aqui. Primeira questão, iniciado o inquérito e observando a autoridade policial que não existem provas suficientes para a condenação do acusado, a autoridade policial deverá arquivá-lo. Primeiro ponto que a gente já mata a letra A e marca a letra C, e mata a letra D, tá? A e a C é a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa, né? A e a C é a mesma coisa. Tá a mesma resposta, né? Verdade, verdade. Bom, mas aqui já serve para a gente esclarecer, né? A resposta é errada, porque o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito, tá? Obrigado aí pela participação, não acabei não vendo quem era a pessoa que participou, mas obrigado aí, meu amigo, pela colocação. Mas veja só, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito. Desmael, obrigado, Desmael, pela participação. Só, mas veja só, o delegado de polícia não pode arquivar o inquérito, tá? Ele pode sugerir, pode manifestar, né? Se manifestar ali no final do relatório do inquérito, né? Que entende pelo arquivamento, tá? Ele pode fazer isso, mas não é atribuição do delegado arquivar. Ele pode instaurar inquérito de ofício, mas arquivar ele não pode, tá? E um outro detalhe é o seguinte, que o indiciamento é uma prerrogativa, né? Uma atividade privativa do delegado de polícia, tá? Promotor não pode indiciar, juiz não pode indiciar, ninguém pode indiciar, somente o delegado de polícia. Promotor não pode requisitar o indiciamento, juiz não pode determinar que o delegado realiza o indiciamento, porque o indiciamento é ato privativo do delegado, quando ele forma, a partir de uma análise técnico e jurídica, né? E ele se convence que aquele indivíduo é autor do delito, aí ele indicia, tá? Letra D. Quando o crime for contra a honra do presidente da República, o inquérito será instaurado somente por requisição do próprio presidente, não, do ministro da Justiça, né? Requisição do ministro da Justiça. E aqui Aí, nesse caso aí, a letra D, o ministro da Justiça não submete ao prazo decadencial, não, né? Não tem prazo decadencial do ministro da Justiça, tá? Mas não significa dizer, Ismael, que para ele fique um prazo ad eterno. É a questão do prescricional, né? Pô, perfeitamente, é isso, né? Corre o prazo prescricional, né? Não fica o prazo decadencial, mas o prazo prescricional continua correndo, tá? Então, não vai ficar ad eterno em razão do prazo prescricional. Boa colocação, Ismael, esse ponto aí, né? Até para a gente relembrar esse aspecto. E me fez recordar aqui uma situação, porque, veja só, é matéria simulada do STF, inclusive. Quando um servidor público, em razão das suas funções, ele é vítima de um crime contra a sua honra, né? Quando o crime contra a honra é praticado contra servidor público, em razão das suas funções, a ação penal, nesse caso, ela é concorrente. Ela é concorrente. Pode o servidor público, mediante queixa-crime, né, iniciar o processo, ou pode o Ministério Público iniciar, o próprio, mediante denúncia. Ele representa o Ministério Público inicia o processo mediante denúncia. Então, a gente tem uma ação concorrente aqui. É concorrente, só que qual o detalhe? Se o servidor ajuizar a queixa-crime, obsta, impede que o Ministério Público efetue a denúncia. Se o Ministério Público apresentar a denúncia, o servidor público não pode apresentar a queixa-crime. Preclui a outra, afasta a outra, tá? Então, se tratar de contra a honra de servidor público, tá? A ação penal ela é concorrente, tá bom? Pode tanto o Ministério Público quanto o servidor público. Agora, presta atenção, o detalhe tem que ser contra a honra, né, do servidor público, funcionário público, e tem que ser em razão das suas funções, tá? Se for num contexto privado, particular, não segue a regra normal do jogo, tá bom? E aí a gente ficou com a letra B, não é isso? Crimes que se processam por meio de ação penal pública incondicionada podem ter a instauração de inquérito policial solicitado pela vítima ou ofendido. Se o delegado de polícia pode instaurar de ofício, né, quanto mais com requerimento da vítima, né, ou do ofendido, beleza? Letra B, essa daí. Em relação a buscas e apreensões, é correto afirmar que a autoridade, os seus agentes, poderão penetrar no território de jurisdição alheia, salvo se pertencente a outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem seguidos de pessoa ou coisa, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após,
conforme a urgência desta. B. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas diligências de busca e apreensões, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, ainda que em prejuízo da diligência. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. E D. Só será arrombada a porta e forçada a entrada na residência, que será realizada a busca na hipótese de encontrarem-se ausentes os moradores. Pessoal, essa aqui tá facinho também, né? Mamão com açúcar, letra C, né? Letra C. Tá? Só que, vejam só aqui um detalhe. Letra A. Autoridades do agente poderão penetrar no território da justiça alheia, certo? Salvo se pertencendo ao Estado, nada a ver. Aqui, né, já, inclusive, pode se for em outro Estado. Tá? As autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar, eles podem exigir realmente a legitimidade, tá? Mas em prejuízo da diligência, né? Não, né? A busca, a lei aqui é a letra C, né? A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. E letra Z, só será arrombada a porta e forçada a entrada na residência, que será realizada a busca, na hipótese de encontrar-se ausentes moradores. Não. Né? Se o morador tiver prejuízo, né? Se o morador tiver presente, né? Estiver presente, tiver recalcitrante, não estiver permitindo a entrada, não quiser abrir um móvel para que o indivíduo, para que as autoridades realizem a busca, pode-se utilizar a força, beleza? Questão 4, facinha, mamão com açúcar, vocês mataram a pau essa daí. Quinta questão. Tendo em mãos o mandato de busca domiciliar expedido pela autoridade judiciária competente, a polícia poderá executá-lo apenas durante o dia, apenas à noite, desde que autorizada pelo morador, durante o dia, desde que autorizada pelo morador. E aí? Essa questão é até boa, né? Essa questão é até boa. Essa questão é boa porque no dia 12, quando você chegar, dia 12, dia dos namorados, que disser, sua namorada, irei cumprir um mandado de busca, tem uma operação, vou cumprir um mandado de busca hoje à noite. Aí ela também está estudando. Aí ela vai dizer, mas amor, à noite, mandado de busca, aí te coloca contra a parede. Não, você não vai cumprir. Você que está estudando aqui com a gente, você vai olhar nos olhos dela e vai dizer, meu bem, estamos contando com o consentimento do morador, assim como eu conto com o seu amor e compreensão. Aí você vai feliz, cara. Você vai feliz, né? No caso, autorizado pela moradora, né? Pode ser, ou pelo morador também, né? Ou pelo morador também, né? Não vamos considerar essas possibilidades, tá bom? Então, exatamente isso, nesse caso ilustrativo, né? Então, vocês vão saber que é possível realizar o mandado de busca durante a noite, sim, se houver consentimento do morador ou da moradora, né? Então, a gente vai ficar com a letra C, né? À noite, desde que ela é autorizada pelo morador. Letra C. Cara, essa aula hoje extremamente romântica, aula hoje extremamente temática, né? Temática. Então, né? Vamos lá, né? Essa aula extremamente temática aí para, né? Para a próxima semana aí, né? Rapaz, eu não sei quem. Será que. Não sei se cai. Eu vou ver até o dia que cai aqui. Cai numa quinta-feira. Será que você eu dando aula aqui, senhores? Rapaz. Não sei quem será. Quem será? Mas vamos lá. Sexta questão. De acordo com o Código de Processo Penal a respeito da prisão, disposições gerais, assinar a alternativa correta. Não será permitido o emprego de força, mesmo quando indispensável no caso de resistência da tentativa de fuga do preso. Negativo, né? É possível o emprego de força, sim. A autoridade que ordenar a prisão não fará expedir o respectivo mandado, devendo ser responsabilidade do seu superior. Não, a autoridade que determinar vai expedir o mandado, né? A prisão poderá ser efetuada somente das 8 às 18 horas. Pelo amor de Deus, que é, sinceramente, o cara que coloca uma assertiva dessa na prova, ele está brincando com a nossa inteligência.
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por ordem judicial escrita, né, que tem ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, certo, competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Pô, letra D, né? Perfeito, mas vocês não vão se contentar com isso. Né? E eu quero que me respondam aí. Quando é que a gente pode cumprir uma pena de prisão, tá? Uma pena de prisão, sem que antes tenha ocorrido trânsito em julgado? Qual é a hipótese? Temos uma exceção, né, no nosso ordenamento jurídico. E aí, alguém arrisca aí? Não. Ó, nas cautelares, não. Veja só. Cautelar não é prisão-pena, tá? Não é prisão-pena, é prisão provisória. Prisão-pena é aquela em que tem uma condenação. Tem uma condenação, tem uma sentença penal condenatória. Quando ela transita em julgado, ela se torna definitiva. A gente executa. Mas, embora você tenha uma sentença penal condenatória em seu desfavor, enquanto não transitar em julgado, você é presumidamente inocente. Mas mesmo sendo presumidamente inocente, tendo essa sentença, a gente é possível que a gente execute essa pena provisória. Estranho, né? Isso. Mas existe uma possibilidade, e eu vou falar para vocês aqui qual é essa possibilidade. Mas antes, me permitam só fazer um esclarecimento. Ó, que aí, por isso que eu gosto quando vocês participam, porque eu consigo fisgar esses momentos que eu vejo que vocês estão vacilando aí em alguns pontos. Vejam só. Prisões cautelares. Prisões cautelares. Quais são as espécies de prisões cautelares? Quais são as espécies de prisões cautelares? Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Essas três são espécies dos cautelares. Quando a gente fala cautelar, prisão cautelar, aí a gente vai flagrante, preventiva, temporária. Todas são prisões cautelares, tá? Apesar que existe uma doutrina minoritária que vai dizer que o flagrante não é cautelar, ele é pré-cautelar, mas é minoritária. A maioria entende que flagrante é prisão cautelar, preventiva é prisão cautelar e temporária é prisão cautelar. Acabou, tá? Aí, do outro lado, eu tenho uma prisão-pena, que é aquela decorrente de uma sentença penal condenatória, transitada em julgado. Eu tenho uma sentença condenatória, transita em julgado. Quando é que transita em julgado? Pode transitar em julgado no primeiro grau, pode transitar em julgado lá no STF, porque não é no órgão. O que define se transitou em julgado não é o órgão onde ela vai acontecer, é quando não cabe mais recursos. E pode não caber mais recurso, porque o indivíduo perdeu o prazo dos recursos, não recorreu, por exemplo. E aí ela transita ali no primeiro grau mesmo. O indivíduo pode apelar, transitar, a ação penal condenatória pode transitar no Tribunal de Justiça, né? Segunda instância, tá bom? Mas existe um caso, que é no caso do Tribunal do Júri, na pena imposta pelo Tribunal do Júri, tá? Imposta pelo Tribunal do Júri. O indivíduo já pode cumprir a pena provisoriamente. O Código de Processo Penal trazia a previsão de 15 anos. Né? Quando o indivíduo for condenado no Tribunal do Júri, a pena de 15 anos ou mais, executar-se-á provisoriamente a pena, tá? Aí veio o STF, não. Pode, em homenagem à soberania dos vereditos, que é um princípio que rege o Tribunal do Júri, pode-se executar a pena provisoriamente, independente da quantidade de pena. Então, hoje, qual é a exceção que a gente tem para um cumprimento de uma pena, né, decorrente de uma sentença penal condenatória que ainda não transitou em julgado? São as penas aplicadas pelo Tribunal do Júri, tá? Beleza? Esclareceu esse ponto, pessoal? Deu para entender? Só o feedback para eu, né, saber que conseguimos chegar a esse raciocínio. Beleza, galera. Fico muito feliz aí. Professor. Oi, sim. É uma dúvida a respeito lá quando o cidadão é condenado no Tribunal do Júri. Ali não já está transitando em julgado, não? Não. Porque veja só, pessoal, quando é que transita em julgado? Quando não cabe mais recurso. O indivíduo foi condenado no Tribunal do Júri, por exemplo, ele pode apelar, né? Ele pode apelar da sentença, né? Ele pode encontrar alguns recursos, enfim. Eu lembro de um júri que um colega meu fez, né? Ele é advogado e tal. Só que lá foi o contrário, né? O indivíduo foi absolvido e o Ministério Público recorreu, e aí teve um novo júri. Aí ele foi absolvido novamente.
né? Mas aí, a defesa, ela pode, né? A defesa, ela pode, novamente, ela pode, né, apelar, e aí não vai transitar em julgado, tá? Não vai transitar em julgado. Exemplo que vocês vão ver, foi bem discutido, foi aquele caso da Boate Kiss, né? Lembra da Boate Kiss? Que os sócios, lá, um monte de gente envolvida, foi ao tribunal do júri, teve a primeira fase do tribunal do júri, né? O juiz pronunciou, o juiz de primeiro grau, tá, pronunciou, o juiz da primeira fase do júri, levou todo mundo ao tribunal, ao júri, o pessoal condenou, aí teve recurso, enfim, o pessoal ficou solto um tempo, aí depois ficaram presos preventivamente, enfim, tinha tudo uma questão ali de recursal, né, naquele caso. E quem quiser dica, né, de série para assistir com o seu amor, hoje à noite, né, nessa sexta-feira, que precede, né, a Semana dos Namorados, você já pode assistir aquela série, acho que tem na Netflix, né? Toda Noite o Mesmo Dia, né? Toda Noite o Mesmo Dia. É uma série bem legal, você vai conseguir acompanhar aquele caso lá, né, entender, né? E aí você já olha com já pega, né, essas dicas, né? Já olha para ali, né, imaginando a prova de processo penal. Não, o cara tem recurso, não transitou em julgado. Se aquilo fosse hoje, já cumpriria a pena ali, né, de forma provisória e tal. Então você já vai seguindo isso aí, tá? E se sua namorada disser que não gosta dessa série, arrume outra, se separe, porque vai estar atrapalhando o seu progresso para o concurso, né? Então, é assim, né? Vamos lá, sétima questão. Deu para entender aí, Luiz Cláudio? Esclareceu esse ponto? Beleza, entendi. Valeu, muito obrigado pela participação e vamos seguir para a próxima questão. Segundo o Código de Processo Penal, no título da prisão e das medidas cautelares da liberdade provisória, são hipóteses legais de prisão em flagrante delito, exceto... Aí, esse daqui eu até me recuso a comentar com os senhores, porque vocês estão sabendo mais do que eu isso aqui já. Quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é capturado em até 24 horas após cometer a infração penal, quem é encontrado logo depois com o instrumento. Sabe, essa questão, ela é facinha, mas ela tem uns porquês, né? Porque, veja só, ele diz, são hipóteses legais, né? A, B e D são hipóteses legais. Está 302 do Código de Processo Penal. Tá? Quem é capturado em até 24 horas após cometer infração penal? A gente não tem essa previsão de horário de limite de pena, de tempo, né, para a gente encontrar a tipificação do flagrante. Não. Né? Pode passar, inclusive, mais de 24 horas. Se houver perseguição, beleza. Né? Então, essa questão ela traz, e é algo muito comum, o pessoal sempre acha que, 24 horas vou livrar o flagrante, aí fico de boa. O pessoal tem isso, né? Vou livrar o flagrante, aí fico de boa. Não. Se tiver uma hipótese de flagrante, pode acontecer, independente de 24 horas, 48 horas, 72 horas de ter ocorrido o fato, né? Então, essa tá facinho. Oitava questão. Assinala a opção correta acerca das formas de restrição de liberdade. Admissibilidade. Pô, exatamente, Ellison. É o caso de Lázaro, né? O caso de Lázaro é um caso bem, né, bem patente desse caso, né? Que não tem 24 horas para prender em flagrante, né? Vamos aí, oitava questão. A admissibilidade da prisão temporária restringe-se à investigação policial. A admissibilidade da prisão temporária restringe-se à investigação policial de crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos. Só, prisão temporária, ela, beleza, tem um cabimento dela somente durante a fase de investigação, né? Tá? Mas ela não se restringe a crimes hediondos equiparados. Geralmente, há uma coincidência, né? Mas nem todo crime que está previsto na lei dos crimes hediondos é um crime, aliás, nem todos os crimes que estão previstos no rol da lei dos crimes da lei dos crimes de prisão temporária está prevista como crime hediondo, tá? Então, pode haver a coincidência? Pode. Mas se você abrir
a lei de prisão temporária, você vai encontrar um rol de crimes taxativos. Você vai abrir a lei dos crimes hediondos, vai encontrar outro rol. Às vezes há coincidência, às vezes não, tá? Letra B. O flagrante por perseguição configura-se válido desde que a prisão ocorra antes de se completar 24 horas de cometimento do crime. Foi o que acabamos de comentar aqui. E o Alisson trouxe até o exemplo, né? Lembrou do caso Lázaro, né? Então, essa letra B tem nada a ver esse prazo aqui de 24 horas. Após o prazo de 5 dias da prisão temporária, sem prorrogação ou novo mandado, o responsável pela custódia deverá liberar imediatamente o preso. E letra D, a prisão temporária do réu poderá ser decretada pelo juiz durante a audiência de instrução, em que a vítima declara estar sofrendo ameaça. Só, como fala, hein? Audiência de instrução já é fase processual, tá? E se é fase processual, não cabe mais prisão temporária. Poderia caber, se for o caso, né, prisão preventiva, mas não se fala mais em prisão temporária, certo? Então, a gente fica com a letra C. Resposta correta aí, letra C, beleza? 9, questão 9, vamos lá, né? Que a galera aqui, só que em nome do amor está aqui nessa sexta-feira, né, enfrentando esse aulão. Dê uma olhada aqui para ver se FHC estava nessa aula hoje, mas não está. Não está, porque pode estar comprando um presente do excelentíssimo namorado, esposo, né? E aí aí é uma escolha, né? Mas aí, Fabiana, leva esse recado aí, Fabiana. Fabiana está se dedicando 100% para comprar, para dar um presente top ao namorado quando, né, passar no concurso forte aí, ela vai chegar e vai dizer, amor, aquela moto que você sempre quis, não é? Vai depender da minha aprovação aí. Aí pá, entrega lá, achava o amor para dar um rolê junto. Nem se fosse promessa, na moto. Vai ir lá comer uma tapioca no irmão Firmino, rapaz, ostentando a sua aprovação, né? Vamos lá, né? Então, vamos para a questão 9, A respeito da prisão temporária prevista na Lei 7.960 de 89, é correto afirmar que é cabível para a investigação do crime de homicídio qualificado, mas não para o de homicídio simples. B, de estupro de vulnerável, mas não para o crime de estupro. C, de roubo na sua forma simples e qualificada pelo resultado morto ou lesão corporal grave. D, punido com pena máxima superior a 4 anos. Deixa eu olhar o chat aqui, vamos ver o que o pessoal respondeu. Vocês lembram do rol, né? Cadê? Esperando a resposta de vocês. Lembram do rol da Lei 7.960, dos crimes que cabem em prisão temporária? Beleza, a galera está aqui respondendo exatamente. Letra C, roubo, a forma simples, né? E a forma qualificada, pelo resultado morto ou lesão corporal grave, que a gente vai chamar de latrocínio, né? Latrocínio. Só para a gente entender, né? E nunca mais repetir que roubo, né? Eu acho que a professora de penal já esclareceu isso com você, mas não custa, né? Não custa completar aqui a ideia, relembrar. Latrocínio não é o roubo seguido de morte, como o pessoal fala, ou agora lesão corporal grave, né? Não é seguido de morte, é roubo qualificado pelo resultado de morte, né? Então, quando a gente fala que o latrocínio é seguido de morte, você acaba estabelecendo um limite temporal e primeiro tem que haver subtração para depois haver a morte. Não, pode ser o inverso, né? Mata para subtrair, né? Pode ser que o indivíduo, durante a subtração, efetue a morte da vítima, tá? Então, só para a gente não cair nessa imprecisão técnica, tá bom? Quando você estiver dando entrevista, o pessoal vai chamar ali, gostaria de falar que estamos aqui com a sargento Fabiana, o que foi aí, Fabiana? Vai dizer, né? Vai chegar lá e vai dizer, olha, que o indivíduo, ele, né, foi capturado em flagrante, né, pelo crime de latrocínio, para vocês que não sabem, roubo, né, qualificado pelo resultado de morte, né? Vai falar de forma técnica, né? Então, vai dar aquela resposta, né, bem bacana, né? Vai sair bem legal no Jornal das 6. Fundamentada, né, professor? Fundamentada e com muita segurança, né? Muita segurança. Então, é isso aí. Vamos para
Décima questão. Sobre a prisão preventiva, tá? É correto afirmar que o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício, desde que a denúncia já tenha sido recebida. É admitida a decretação da prisão preventiva para os crimes culposos. A lei exige, para a decretação da prisão preventiva, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E D, a prisão preventiva pode funcionar como um mecanismo de antecipação da pena privativa de liberdade quando houver gravidade em abstrato do delito. E aí, pessoal? Qual a gente fica? Ó, uma coisa vocês vão levar para a prova, vocês no coração de vocês, né? O juiz não pode decretar de ofício prisão cautelar. Não pode decretar prisão temporária, não pode decretar prisão preventiva, não pode. Tá? O juiz não pode, de ofício, sair decretando prisão, tá? Ele tem que ser provocado. Outra coisa, na letra B, vocês veem aí, né? A prisão preventiva pode funcionar com um mecanismo de antecipação da pena privativa de liberdade. Não pode funcionar como um mecanismo de... Antigamente, o indivíduo, para recorrer, tinha que se recolher ao cárcere, teria que ficar preso para poder recorrer. Né? Hoje, isso já mudou, o indivíduo pode recorrer estando em liberdade. Se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, não há se falar em utilização da prisão preventiva como um mecanismo de antecipar o cumprimento da pena provisória. Tá? E outra, diz assim, quando houver gravidade em abstrato do crime. A gravidade em abstrato do crime, por si só, não autoriza a decretação da prisão preventiva, tá? Não autoriza a decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela tem que ser fundamentada no caso concreto. O juiz não pode, ao decretar, fundamentar a prisão preventiva, só dizer assim, porque é um crime grave, o cara matou 10 pessoas, é um crime grave, então você tem que fundamentar no caso concreto, tá? O indivíduo foi apreendido, foi preso com 1 tonelada de drogas. O fato por si só é grave, tem que justificar um caso concreto, porque é grave, tá? Não basta a previsão em abstrata da gravidade do delito, tá? A individualização da pena, a necessidade de fundamentação, né? Existe tudo isso, tá? Quando eu falo da questão da individualização da pena, que também o juiz não pode. Quando for fazer o cálculo da dosimetria da pena, ele não pode simplesmente fundamentar, dizer, não, o crime é grave, vou aumentar a pena base em 1/6. Sim, mas por que é grave? Tem que fundamentar para que dê ao indivíduo a possibilidade de recorrer, tá? Então, a gente fica com a letra C, né? A lei exige para a decretação da prisão preventiva a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tá? Então, finalzinho um gabarito para os senhores, né? Voltamos daqui a pouco, 5 minutinhos aí para quem quiser ir ao banheiro, para quem quiser dar uma olhada na Shopee, no presente do namorado. Quem quiser tirar uma dúvida, estou por aqui, fique à vontade, tá? Quem quiser ficar tirando uma dúvida, batendo papo também aqui, estou aqui, tá? Só não me pergunte, só não venha com a dúvida de, professor, o que é que eu vou dar à minha namorada de presente? O que é que eu vou dar ao meu namorado de presente? Eu não sei, irmão, aí você não me ajuda. Mas se for para falar de direito penal, de processo penal, a gente está aqui para isso, tá? Paz, o presente dela sou eu, Fabiano, o presente sou eu, né? O presente dela sou eu já disse, isso é ela, né? Tem coisa melhor do que isso? Vontade, meu amigo. No caso daquela sentença, da sentença do Tribunal do Júri, sim, quando o réu é condenado e a parte recorre, a parte, no caso, o advogado, né? Essa pena pode ser agravada? Então, vamos lá, Anderson. Tem um princípio do processo penal, né, que é o princípio da reformagem, vedação da reformácio impégios, né? Se somente a defesa recorrer, somente a defesa, a acusação não recorre. Isso, somente a defesa, isso. Se somente a defesa recorrer, não pode agravar a situação do réu. Ele não pode se prejudicar pelo próprio recurso, tá? Então, não pode. Agora, se recorrer ele e a acusação, aí pode ser que piore, mas vai piorar não porque ele recorreu, pode piorar a situação dele porque a acusação também recorreu, né?
pelo fundamento no recurso da acusação. Tá? Então, mesmo que o indivíduo recua, se houver ali até um erro, né? Até um erro que ficou na sentença, e o indivíduo somente ele recorreu, nem isso o tribunal vai poder, né, corrigir, né, digamos assim. Eu falo isso porque tem um caso, tem uma jurisprudência bem interessante, que o indivíduo foi condenado a uma pena X, não lembro quanto, mas era hipótese de regime de cumprimento de pena inicialmente fechado. E aí não foi caso do tribunal do júri, não, né, mas só para a gente poder exemplificar aqui. A pena aplicada, o indivíduo era para ser regime fechado. E aí, na sentença, eu acho que lá na hora de fazer o modelo, tal, saiu aplicando em regime, acho que foi aberto. E o indivíduo recorreu para diminuir a pena. E o Ministério Público não recorreu. Embora os desembargadores tenham verificado, né, o relator que havia esse erro, né, entendeu-se que não poderia modificar, né, porque era favorável ao réu e somente ele recorreu e não poderia prejudicar a sua situação. Beleza? Deu para entender aí? Beleza. Valeu, Manuel. Pessoal, 5 minutinhos para tomar um café, tomar uma água, pesquisar na Shopee, por exemplo, do namorado da namorada, e a gente volta com legislação extravagante, beleza? E aí até tem umas coisas massas aqui para discutir com legislação extravagante. Essa é boa, legislação extravagante, dá para discutir muita coisa boa, tá?